Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou Maureen Santos, sou coordenadora da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center. Também sou professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro e também sou da FASE, uma ONG brasileira. E a gente aqui na plataforma, a gente tem essa série que se chama Café com BRICS, que é quando a gente gosta muito, né, de tomar um café. A gente acha que é sempre legal fazer um bate-papo sobre temas que cruzam a agenda socioambiental ao longo do ano. A gente já trouxe desde todo ano, sempre a gente está trazendo a questão da COP, esse ano a gente já vai falar, né, da COP30, temas relacionados a como esses países BRICS eles vêm dialogando, seja a partir das suas políticas nacionais, seja a partir de outras esferas dentro das Nações Unidas com essa dimensão. E a gente sempre também tenta colar o debate quando você tem uma agenda importante que relaciona com a discussão que, para nós, faz sentido dentro dessa abordagem socioambiental mais ampla, né, que a gente tem aqui. Então, a gente já está no nono Café com BRICS, esse processo com uma ideia mesmo de ser bate-papo para popularizar um pouco também do bloco, né, que é um bloco que tem muita resistência, de certa forma, né, especialmente na mídia, muitas organizações como assim, mas a gente tem esse ano a realização da conferência aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente teve o G20 no ano passado. Então, no ano passado, a plataforma se dedicou a olhar para o debate do financiamento, que era algo que a gente não trabalhava diretamente, e a gente começou a olhar, por conta dos desafios, né, que o BRICS Policy Center trouxe para a gente em relação ao G20, e para a gente só fazia sentido se tivesse a ver com uma abordagem que a gente tinha nos nossos estudos, né, no nosso debate, que era através do debate da justiça ambiental. Então, a gente começou a trazer como que o debate do financiamento climático, da forma como ele estava colocado, seja nesses arranjos do G20, seja nas COPs, nos espaços, ele fugia completamente de uma abordagem ligada à perspectiva de direitos, à perspectiva da justiça. Então, a partir disso, a gente, ano passado, fez um PB, participamos de eventos, né? Fizemos alguns eventos durante o G20, no G20 Social, outras reuniões em paralelo. E esse ano a gente fez uma conferência internacional em Brasília sobre o financiamento da justiça climática, já pensando, né, esse caminho rumo à conferência do BRICS. E temos agora em Sevilha, né, Gabriel vai estar lá, seguramente, a conferência sobre financiamento e desenvolvimento, que está no marco das conferências das Nações Unidas, um marco muito importante de debate que os países do Sul global, né, demandam exatamente com a temática do financiamento. Ela acontece de 10 em 10 anos, num ano-chave, porque é um ano extremamente crítico para o debate sobre multilateralismo, sobre como as Nações Unidas vêm tendo, né, muitas fragilidades, para não dizer outra palavra, em vários processos, né, é, políticos, e aí, só que essa conferência sempre traz, de alguma forma, ela traz luzes, né? Então, teve uma muito importante, a Addis Abeba, que trouxe vários processos extremamente importantes, né, nessa dinâmica, e onde o debate para nós do financiamento climático, ele acaba aparecendo como algo que vai ser importante também nesse debate da conferência. Então, e aí, com certeza, ele vai trazer esse debate que eu estou escutando você comentando sobre a justiça reparatória, né? E outros que a União Africana e os países vêm trazendo também no debate do clima, né? Que eu acho que é algo bastante interessante. Então, a gente está aqui hoje com o nosso convidado especial, Gabriel Dantas, que é assessor internacional da GLE10, né? A Organização do Instituto da Mulher Negra. Então, um prazer te conhecer pessoalmente. Muito obrigada por você ter vindo. Seja bem-vindo aqui no nosso Café com Brix. O Gabriel Dantas, ele é advogado. Ele é mestrando em Filosofia do Direito pela Universidade da PUC, né, de São Paulo. Ele também se especializou em Direito Administrativo e, desde março de 2023, atua como responsável pelas ações internacionais do GLE10 junto ao Sistema das Nações Unidas e ao G20, com foco em direitos humanos, relações internacionais e direito internacional público. Tem experiência como consultor em organismos multilaterais e na articulação de estratégias de incidência política em âmbitos nacionais e internacionais. Antes disso, atuou em organizações como Carvalho Siqueira Advogados,
com destaque para litígios climáticos e ações de interesse público. E no escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, coordenando projetos sociais e prestando assessoria jurídica a organizações da sociedade civil. Seu percurso também inclui passagem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e escritórios especializados em direito. Então, Gabriel, Contaram bem-vindo a de novo. história toda. Mas é importante, a gente está aqui num espaço que a gente também tem que dar uma valorizada, né, nos nossos convidados. Sim. Então, a gente fica feliz de você estar aqui. A gente, assim, como é um bate-papo, a ideia é que você traga, assim, uns 20, 30 minutos mesmo, né, na primeira fala, e depois a gente vai abrindo, Vai conversando. tá bom? Não. Primeiro, então, agradecer o convite, muito obrigado. Acho que esses espaços são importantes para nós, da sociedade civil e também da academia, a gente conversar como vem sendo, como está, né, na verdade, essa seara internacional, principalmente nesse momento de ataque ao multilateralismo, que eu acho que é mais importante realmente esse pontuar, né, em que período que estamos, esse avanço do direito, a gente já viu até no próprio contexto brasileiro quais são as consequências nefastas, e a gente também vê consequências muito nefastas também, eu diria, já com essa atual administração do Trump, isso com certeza influenciou o processo também de negociação do FFD4, né, para a Conferência de Financiamento do Desenvolvimento, a quarta Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento, que vai acontecer em Sevilha esse ano, né? Mas é importante a gente pontuar também que ela não está isolada no plano internacional. Acho que essa abertura foi importante justamente para a gente relembrar que, no passado recente, os estão, e principalmente com o protagonismo do Brasil, a gente está tendo diversos momentos muito importantes, né? Começou realmente, cito o G20, que é um espaço de fato muito importante e que teve diversas considerações, principalmente na questão de financiamento climático também, teve muito disso, mas acho que o marco da presidência do G20, da presidência brasileira do G20, foi também ter permitido uma maior participação social, né? Eu acho que isso foi importante, para não ficar só apenas na questão da trilha de Sherpa, trilha financeira. Acho que é importante que a sociedade civil seja ouvida, né, nesses espaços. E falando nisso, eu vou abrir um parênteses antes de entrar, acho que propriamente no tema. Também eu gostaria de falar um pouco de Guelé 10. Não sei se todo mundo conhece, acho que é importante. Por que que uma organização de mulher negra está se metendo nisso, né? Ainda mais um homem negro aqui vindo falar em nome delas, né? Um pouco estranho isso. Mas, né, só para situar também, eu sou eu e meu colega Irad, que é o nosso consultor, nós somos os únicos homens na área internacional de Galé 10, mas a gente se soma, né? Eu também tenho um carinho, um afeto até familiar, propriamente dito, porque minha mãe foi uma das fundadoras de Galé 10, né? Então, enfim, tem que carregar o legado da família também. Mas Galé 10, Instituto da Mulher Negra, é uma organização fundada em 88, né, que tem como seu principal objetivo justamente o combate ao racismo e ao sexismo, né? Isso junto, combinados. E a área internacional hoje de Guelé 10, ela vem justamente pensando estrategicamente como que a gente coloca no cenário internacional justamente esse debate, mas veja, não de uma forma apenas para trazer a mulher negra na condição de vítima, que é muito como que a sociedade nacional e internacional observa, né? Mas justamente de propositoras e de agentes transformadoras desse status quo que a gente se encontra e que tem propostas para além apenas de direitos humanos, mas também de questões que já são, evidentemente, que já são prioridade da pauta do movimento feminista, principalmente do movimento feminista negro, né? Principalmente nas questões de direitos sexuais e reprodutivos e por aí vai, mas uma das coisas muito importantes, né, que uma das nossas fundadoras, a Sueli Carneiro, coloca, né, é justamente que a gente precisa trabalhar para esse shift, para essa mudança de perspectiva de como que a sociedade enxerga as mulheres negras, né?
E dentro na nossa área internacional, a gente tem quatro eixos principais. Principal, não principal, né? Mas os direitos humanos, obviamente, ganham muito destaque. Então, eu estou lá em Gueledés, eu também sou responsável pela representação da instituição no Conselho de Direitos Humanos da ONU, junto aos mecanismos especiais, né? As relatorias especiais, na verdade. Vocês sabem, eles são divididas em áreas temáticas e áreas geográficas. A gente atua principalmente nas que são de temas que permeiam, né, essa luta contra o racismo e contra o sexismo. Então, vai desde a própria relatoria de formas contemporâneas de racismo, de direito ao desenvolvimento, relatoria de violência contra as mulheres e meninas, relatoria de mudanças climáticas, enfim, ser uma gama de temas que tem, né, dentro do Conselho de Direitos Humanos que a gente também observa, fora além outros processos, outros mecanismos especiais, né? Eu cito, por exemplo, um recente que foi, digo recente porque ele é recente na história da ONU, né? Fórum Permanente da População Afrodescendente, também é um outro espaço que a gente observa, que a gente atua muito dentro de PL10, é o Grupo Intergovernamental para Aplicação Eficaz da Agenda da Declaração do Programa de Ação de Durban, né? Uma conferência muito relevante. Quando eu for trazer um pouco do histórico aqui, que eu acho que é importante trazer do histórico da FFD, esse finalzinho dos anos 90, comecinho de 2000 ainda, foi um momento muito importante, justamente pela elaboração de diversos documentos internacionais que consagram uma linguagem que a gente vê de preocupação, né? Desde a 92, mas enfim, e que em 2001, né, com a Declaração de Durban, ela é muito importante, principalmente para essa agenda da população negra. E esse grupo de trabalho que eu citei, o Grupo de Trabalho Intergovernamental, também é um espaço onde está sendo gestado a próxima Declaração de Direitos da População Afrodescendente na ONU, né? E, embora fique fora dos holofotes principais, também é um espaço importante, né, para a gente conseguir colocar as nossas pautas, onde também aparece a questão, principalmente do racismo ambiental, né, que a gente consegue, que a gente levanta nisso, né, e legal de ver também as parcerias, né, ou não parcerias, mas as congruências, digamos assim, das nossas pautas brasileiras, principalmente com o continente africano, né, a gente vê muita semelhança nisso, embora eles tenham ainda uma concepção um pouco confusa que seja afrodescendente, né, propriamente dito, mas, por exemplo, o racismo ambiental já é algo muito é, já consagrado, internalizado no, no pensamento do grupo africano, digamos assim, né? Bem, isso é a parte de direitos humanos. Eu também estou, obviamente, no. A gente tem uma área de economia e desenvolvimento sustentável, aí por isso que dentro dessa área acompanho bastante esse processo do financiamento para o desenvolvimento. A gente já vem participando de todas as pré-cons que vieram acontecer em Nova York e tal, e a gente vem acompanhando esse processo. A gente também faz parte do próprio mecanismo da sociedade civil junto a esse processo, que é um mecanismo muito relevante, né? Um ator importante nesse processo e que está acompanhando esse processo de financiamento para o desenvolvimento desde 2002, quando teve o Consenso de Monterrey, que foi o que inaugurou, né? Digamos assim, foi a declaração que inaugurou essa questão do financiamento para o desenvolvimento a nível mundial, né? E dentro, enfim, aí dentro dessa área de economia e desenvolvimento sustentável, a gente, de Guiné se debruçou muito durante a presidência do Brasil, do G20, né? E um principal tema que a gente tem dentro da área de economia e desenvolvimento sustentável, mas acho que dentro de Guiné como um todo, é o tema do empoderamento econômico da população afrodescendente, em especial das mulheres afrodescendentes, né? E quando a gente fala isso, isso precisa ser conjugado também com esse debate que vem tendo da reforma da arquitetura financeira internacional, né, e de repensar o papel de agentes importantes dessa arquitetura
não só internacional, regional e nacional também, para que o pensamento, né, as estratégias e, enfim, até as ações econômico-financeiras patrocinadas por esses agentes fiquem mais sensíveis a essa pauta racial, né? A gente vê já uma maior sensibilidade quando o assunto é gênero, né? Mas quando isso é combinado gênero e raça, ainda há uma resistência muito grande, né? E aí, Gueledés fica muito preocupado com isso, porque as mulheres negras, né, nesse debate, apesar de a gente reconhecer, e óbvio que a gente luta para que a questão de gênero seja cada vez mais reconhecida nos espaços internacionais e também nas próprias políticas públicas aqui dentro do nosso país, foquem, né, nessa questão de gênero, mas isso não pode tornar invisível os corpos das mulheres negras, né? Não pode ser uma discussão de gênero que não tenha cor, que não tenha território, né? Porque a gente sabe que essas variantes, né, são importantes quando a gente vê justamente para quem que a gente gostaria de que fosse direcionado esse financiamento para o desenvolvimento, né? A gente no Brasil, a população, mais da metade da população é negra, né? Então, como que a gente não pode pensar, como que a gente separa a noção de desenvolvimento socioeconômico do combate ao racismo? Uma coisa que não se pode, pelo menos em Gueledé, a gente pensa que não pode andar separado, né? Mas, enfim, isso é algo que, por exemplo, no texto final da conferência, do texto que acabou de sair, né, o Outcome Document da FFB4, a questão de raça, por exemplo, ela aparece uma única vez no parágrafo 12, que eles falam explicitamente a questão de combate ao racismo e à discriminação racial. Vai haver uma outra menção muito breve no capítulo que trata a respeito de dados, de produção de dados, eles reconhecem a questão de olhar para esse, como é que se diz, as características, mas enfim, para esse dados agregado, né, essa palavra que eu queria lembrar, por conta de raça, mas ao longo de todo o corpo, todo o texto do documento, a gente não vê um maior aprofundamento do que significa, qual que é os efeitos econômicos do racismo, por exemplo, né? A gente tem que ler, tem alguns parágrafos, por exemplo, que eles falam, a gente vai combater as desigualdades entre e dentre os países. Ponto. Gente, vocês estão assim discutindo uma revisão de uma agenda muito importante, que é justamente a agenda de Addis Abeba, que começou lá em 2002. O financiamento do desenvolvimento não é uma matéria fácil, a gente já vê, sabe, né, na verdade, as implicações que isso tem, ainda mais quando a gente analisa norte global e sul global, né, e o quanto que o norte, obviamente, é muito contrário, né, essa qualquer avanço positivo, né, principalmente nessa questão de combate ao racismo, essa questão de reparações, né, também é uma coisa muito que eles são muito refratários, isso se consubstancia ainda no próprio documento, né? Mas eu estou fazendo um monte de links já na minha cabeça, eu nem terminei de contar ainda de Gueledés, né? Mas desculpa que eu vou e voltando assim, mas é só para vocês entenderem que, enfim, né, o porquê que um grupo, uma organização de mulheres negras também está falando sobre isso, que eu acho que isso é importante de se ressaltar. Então, a gente tem a equipe de economia e desenvolvimento sustentável, né? E eu acho que o principal é justamente o empoderamento econômico da população afrodescendente, o papel dos bancos multilaterais e nacionais de desenvolvimento. A gente, ao longo da presidência de G20, como eu disse, a gente debruçou muito nessa temática e teve como um seu ponto alto, digamos assim, um seminário de alto nível que a gente realizou no IPEA em setembro do ano passado, com diversos grupos de engajamento do próprio G20, né? Além a gente fazia parte do P20, né? Do Think Tank 20, mas também tinha um grupo da sociedade civil, né? O C20, o W20 de mulheres, também fizeram parte disso. Outros parceiros que se juntaram a essa ideia do empoderamento econômico foi a ONU Mulheres também, Open Society, mas o maior parceiro, digo assim, foi o IPEA,
principalmente na figura da atual presidenta Luciana Serra. Acho que ela foi, poxa, uma luz no fim do túnel, assim, quase para a gente, de uma parceira estratégica, assim, também, né? E assumindo um cargo importante, né? Que é a presidência do IPEA, e ela sempre foi muito sensível e sempre quis impulsionar essa agenda junto aos bancos, né? Somente os bancos multilaterais. E, enfim, economia e desenvolvimento sustentável. Além dela, a gente também tem uma área de clima, né? Que aí é foco total dentro do sistema do INFCCC, todo ele, mas também quais são as implicações a nível nacional aqui também. Mas e como que se comunica essa pauta socioambiental também em outros espaços, né? Como eu disse, a gente não tenta ver de forma estanque ou cada quadro, cada tema no seu quadrado. Né? Uma coisa que me dá até gastura dentro do sistema ONU é que eles não têm uma visão sistêmica, né? Cada um fala ali no seu quadrado e não se comunicam, né? Por exemplo, dentro da Assembleia Geral existem diversos comitês temáticos, né? O terceiro comitê, por exemplo, trata de questões mais afetas aos direitos humanos e tudo mais. O segundo comitê, por sua vez, trata mais de questões de financiamento, né? Vamos dizer, digamos assim, mais economês. Eles não se conversam, né? E do mesmo jeito que as instâncias em Nova York não se conversam com as instâncias em Genebra, principalmente o Conselho de Direitos Humanos, as próprias relatorias dentro do Conselho de do Conselho de Direitos Humanos, muitas vezes fazem relatórios que não se conversam. E isso acaba enfraquecendo, né? Enfim, mais uma crítica que se soma aí ao sistema ONU, mas e que de fato tem pecado muito, né? Principalmente se a gente vê a questão da situação que acontece na Palestina, né? Mas é importante também relembrar que assim, com a ONU tá ruim, pior sem também, né? Acho que ela acaba funcionando como uma rede ali de garantir o mínimo necessário, digamos assim, não de alcançar o máximo que a gente deseja, né? Infelizmente, hoje em dia. Então, que a gente vem usando também esse sistema ONU justamente para evitar esses retrocessos, mas óbvio que a gente olha com mais ambição, né? Digo nós de Vela 10, mas a sociedade civil como um todo também, né? Pois bem, acho que eu consegui trazer. Ah, óbvio, desculpa, é que eu não sou mais jovem, mas também tem a área de juventude, né? Que é um tema que perpassa, né, também todas essas temáticas, mas isso está a cargo da minha colega Estracena, que, enfim, ela é mais jovem do que eu e ela sabe, está muito mais próximo do que os debates da juventude, né? Eu já passei meu tempo, já fiz a minha cota para o Centro Acadêmico 22 de agosto, o movimento estudantil já foi. Mas enfim. Então, a gente em Guilherme 10, a gente, principalmente com esse acúmulo que a gente foi trazendo de empoderamento econômico e da necessidade de a gente levar essa questão de racismo e sexismo para além das fronteiras dos direitos humanos e para essa parte da economia e desenvolvimento sustentável, foi aí então que nós começamos a se engajar de forma mais profunda justamente nesse processo do FFD que eu já tinha mencionado, participando das PrepCons, mas sempre também mantendo um diálogo muito próximo do Itamaraty. Então, um agente essencial disso tudo para a sociedade civil é justamente estabelecer o contato, principalmente com a divisão de política econômica e financeira do Itamaraty, né? A gente antes tinha até um certo receio de que não, não fosse tão aberto assim para a sociedade civil conseguir apresentar suas propostas lá, mas surpreendentemente é uma divisão que acolheu muito e que tentou levar e fez uma defesa, principalmente dentro do G77, né, que é o principal bloco onde vem as proposições, né, do Sul Global dentro do processo da FFD e também confrontando, né, eventuais posições mais retrógradas, obviamente, dos Estados Unidos, né, que pautou,
quis muito que o texto fosse completamente reduzido, muito mais enxuto, a linguagem fosse muito menos propositiva, uma linguagem muito mais diluída, né? Se você foca, por exemplo, a questão de financiamento climático. Uma coisa que a gente vê no texto, eles não veem essa questão, a linguagem de mobilização de provisão obrigatória, mas de uma mobilização que fica a Deus dará, né? Se der Deus, se não der, tudo bem. E não é assim, né, que a gente tem que pensar. Bem, então a gente começou a estudar mais esse processo, participou de diversas conversas com Itamaraty nesse sentido, um ótimo aliado, também a missão de Nova York também, por conta, né, do trâmite acontecer lá. Também foi um grande parceiro, então a gente de L10 vem contando muito com esse apoio da diplomacia brasileira para que fosse levantado, ao menos no debate, a questão econômica, né? Porque ela precisa ser levantada, e isso não dá para mais. Talvez eu vá repetir isso em diversas vezes, mas não dá mais para a gente observar os direitos da população afrodescendente dentro de um quadradinho que é único e exclusivo dos direitos humanos, trata ali de violência policial, de direitos sexuais reprodutivos, violência obstétrica, e tá bom para vocês. Não, sabe? Acho que a gente tem que se posicionar a ponto de falar, olha, a economia global hoje tem mais de 60% dos seus ativos globais focados em derivativos, né? Que são esses instrumentos financeiros de especulação que, enfim, fazem com que a gente esteja hoje nessa era do capital improdutivo. Vocês acham que isso não tem impacto na vida da população negra? Né? Você acha que isso não tem impacto justamente em ter uma maior mobilização, por exemplo, quando a gente pensa em recursos climáticos, em financiamento climático, o quanto que ainda está aquém, né, de a gente atingir é, tanto 1,3 trilhão, mas enfim, quanto que a gente está longe das nossas ambições dentro desse financiamento climático e quanto que isso também toma espaço, né, e se prioriza muito mais a questão do privado ali, né, muito mais para esforços de mitigação, ao invés de adaptação. Enfim, infelizmente a gente não viu um certo avanço, digamos assim. Acho que foi muito tímido a parte de financiamento climático nessas discussões que se teve da conferência. Isso foi, inclusive, salientado, diria, no próprio documento, onde ele não tem um capítulo próprio, né, financiamento climático. Ele vem dentro de outras sub-áreas, né? Bem, acho que agora eu vou conseguir passar propriamente para o FFD, porque que vocês me chamaram aqui para conversar. Mas se a gente vê, né, como é que está a estrutura do documento, né, começando com o Global Financial Framework, depois tem a questão de mobilização de recursos domésticos, o papel do comércio, que mais? Mobilidade doméstico, cooperação internacional, questões sistêmicas afetas principalmente essas instituições que foram frutos de Bretton Woods, né? Como é que está o papel como é que se revisa, por exemplo, uma maior diversidade dentro dessas instituições de FMI, Banco Mundial, e também tem a questão de ciência e tecnologia que foi levantado, e também a questão de dados, né? Acho que fazendo um panorama geral, esses são os principais temas que tem, e a gente vê um avanço, na verdade, né? Quando a gente observa Monte Rei, na verdade, foi óbvio que teve sua importância gigantesca, né? Iniciou-se, na verdade, né? Contando um pouco do histórico, onde foi a primeira Conferência Mundial de Financiamento para o Desenvolvimento, né? E lá já tiraram alguns acordos, principalmente nessa pauta da reforma da arquitetura financeira internacional, né? Acho que os efeitos que enfim, a gente vê os efeitos, quando eu digo, né, o problema derivativos e tudo, é um efeito, na verdade, de um programa, de um projeto neoliberal, né, que focou extremamente nessa questão da financiarização e de priorizar muito mais esse capital especulativo ao invés do capital produtivo, e que a gente viu grandes potências, principalmente no final dos anos 70, 80,
né? Reagan, Margaret Thatcher, enfim, Nixon também, quando eles tiram, por exemplo, a questão de vinculação do padrão ouro, do câmbio flutuante, dessa máxima de permitir a comunicação financeira entre os países, isso levou para, inclusive vai levar também para uma questão aí desembocando lá na frente numa crise de 2008, né? Também, que vocês conhecem, crise subprime do mercado de imobiliários dos Estados Unidos, que foi inclusive coincidente com um período onde teve a revisão, né? Foi em Doha, se não me engano, sim, foi em Doha, e teve a revisão, né, desse processo, se iniciou em Monterrey, em 2008. Aí isso vai até 2015, onde se tem em Addis Abeba, onde é um pouco mais incorporado essa questão, principalmente de enfrentamento essas questões sistêmicas, né? Digamos assim. Mas também já vem avançando no tema de tecnologia, o papel da ciência nisso tudo. E agora, né, onde a gente está, né, nesse, enfim, como a Sevilha, a gente esperava, na verdade, mais ambição no texto e principalmente essa questão, vários, na verdade, poréns, que eu diria. Mas ela, enfim, não se vê muita ambição na linguagem, mas justamente muito motivado pelo contexto geopolítico que a gente se encontra, né? E Mas isso não é de tudo se jogar fora também, né? A própria conferência reconhece que existe um gap, né, de 4 trilhões de dólares para conseguir alcançar a plena efetivação da agenda para o desenvolvimento sustentável, né? Mas você vê que as provisões, as estratégias econômico-financeiras ali pensadas, elas ainda são muito desconectadas, né, da nossa realidade, principalmente da realidade afrodescendente, né? E por que que eu digo isso? Né? Por exemplo, questão de recursos mais para a questão de adaptação. Por que que é importante isso para a pauta afrodescendente? Quando a gente está pensando em criar mais resiliência climática, embora eu odeie essa palavra, mas mais resiliência climática nos territórios, né? Como é que a gente consegue construir uma maior infraestrutura mesmo ali, né? Serviços básicos dentro do território. Recursos para adaptação são importantes nesse sentido também, né? Mas as estratégicas econômico-financeiras não são voltadas muito para isso, né? Você está valorizando muito, você tem muito uma atenção a como atrair também o mercado privado, né? Então, essa figura meio que nova, assim, mas não tão nova no sistema econômico mundial, do blend and finance, que é misturar recursos públicos com recurso privado. A gente vê isso, esse mecanismo, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a olhar o programa EcoInvest do Brasil, né? São uma série de leilões e tudo. O primeiro leilão foi justamente com essa linha de blend and finance, mas isso aí perpassa, né, as outras rodadas de leilões que vão ter. A gente observa, por exemplo, o primeiro resultado da rodada de leilões do EcoInvest, se eu não me engano, acho que dos recursos captados, 10% deve ter ido para adaptação, né? E a grande maioria foi para uma questão de transição energética da indústria da aviação, né? Foi basicamente de financiar combustível verde para a indústria de aviação. Enfim, mas são estratégias que a Fazenda vem adotando, né? Pensando nesse programa mais macro, embora isso tenha sua importância, mas acho que, de novo, é impossível e não dá para a gente desconectar desse debate econômico-financeiro, achar que é um debate neutro, um debate sem cor, um debate sem território, um debate sem gênero, não tem como, né? E isso é assim, eu falo isso, às vezes fica muito não tangível, né?
como é que eu vou conseguir falar disso, enfim, em financiamento climático? Mas é isso, acho que é ouvir principalmente também quem está fazendo as propostas, né? E tem gente muito qualificada dentro do movimento negro, do movimento de mulheres negras, que estão falando coisas maravilhosas a respeito disso, estratégias. Veja, o Banco Africano de Desenvolvimento. Ele foi, acho que, o primeiro agente financeiro a conseguir colocar dentro do sistema da UNFCCC o primeiro mecanismo, como dizemos, não de mercado, para focado em adaptação. O que eles queriam fazer com esse mecanismo era, na verdade, conseguir mensurar o impacto positivo que que determinada medida pode trazer, né, de questão de você está aumentando o saneamento básico ali naquele território, você está melhorando os direitos das chefes de família, na sua maioria mulheres, ali naquele território, né, está conseguindo trazer luz, está conseguindo, enfim, diminuir o risco da área onde você está conseguindo, enfim, evitar que tenha ali mais inundações, deslizamentos, enchentes e tudo mais. É conseguir entender que isso, na verdade, tem um valor, né? E é um valor que, para mim, é imensurável, na verdade, esse que deve ser o foco, né? Mas, mas a gente não vê muito no cenário internacional um pouco dessa ambição, ainda está muito, caminhando a muitos passos pequenos, né? Óbvio que essa questão da reforma da arquitetura financeira internacional, ela vem ganhando corpo e não vai diminuir agora, mesmo com esse contexto geopolítico que a gente está, né? Mas e se pensam também, né? Muito trouxe, né, essa figura dos bancos multilaterais também, porque elas são figuras que estão sendo muito com um foco muito grande, principalmente nessa questão de financiamento climático, né, de impulsionador desses recursos de recursos também para isso, né, porque indo um pouco para a questão já de África e tudo, por exemplo, uma questão de reparação muito forte é a questão da dívida, né, o débito fiscal que alguns países têm. E isso é uma herança do legado do colonialismo, do tráfico do Atlântico e Mediterrâneo de pessoas escravizadas. E isso é tão nefasto porque ele não permite, né, que haja uma capacidade fiscal, uma capacidade econômico-financeira dentro dos países de poder lidar com as suas próprias necessidades. Então, o custo do clima, por exemplo, nesses países, implica em custo de desenvolvimento, né? Óbvio que a gente, por exemplo, a matriz energética, tem países africanos que ainda usam muito, né? Nigéria, por exemplo, é um deles. Mas fazer essa transição justa, o que que implica para a sociedade ali, né? Qual que são as perdas de desenvolvimento para a sociedade, ainda mais nessa situação de constrição fiscal, né? Isso foi uma das matérias, inclusive, que a sociedade civil internacional ela tentou trazer mais dentro do âmbito da FFD, do âmbito da Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento, inclusive levantando uma proposta de que haja a criação de uma convenção da ONU sobre dívida soberana, né? Mas veja, isso é um outro ponto do texto do FFD que você vê uma redução de ambição. Antes, né, eles fecharam as intersecionais para participação da sociedade civil, se não me engano, nas últimas duas. Então, acho que nesse mês que passou de maio, um pouquinho antes. Enfim, muito de pressão também dos Estados Unidos e um regresso da União Europeia nesse sentido, mas a sociedade civil batalhava muito por essa questão, né, de estabelecer essa convenção da dívida soberana, e a redução do texto foi para que vamos pensar em iniciar um processo intergovernamental. Isso na linguagem da ONU isso está engavetado, isso não vai para frente de jeito nenhum, sabe? E isso é uma coisa que é muito importante de a gente pensar no financiamento para o desenvolvimento, sabe? Como é que eu não vou pensar a questão disso, os impactos de uma constrição fiscal histórica, né? Na questão de promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Óbvio que não vai conseguir concluir a Agenda 2030,
né? A gente ainda sofre essas consequências do legado do colonialismo. Enfim, isso foi uma outra coisa, né? Tem um outro processo que eu acho que é importante de citar nisso tudo, que inclusive esse é um processo que aí você já vê uma menção e vê um pouco mais de, como é que eu posso dizer, seriedade, digamos assim, dentro do texto da FFD4, que é o processo da convenção tributária, né? Isso é um processo que, inclusive, as negociações iniciais vão se iniciar fora, mas as negociações vão ter início agora em agosto, né? Em Nova York, inclusive vou me fazer presente, mas infelizmente vai ser duas sessões direto. Aí a terceira rodada de negociação dessa convenção seria em Nairobi, mas vai coincidir com o COP. Então, aí não tem como, prioridade é COP. Tá? Olha, vocês precisam me controlar o tempo, senão eu falo muito, assim. Só tem um minutinho. Pode ser. Mas eu acho que, pensando assim, a mensagem que fica, né? Não se avançou tanto quanto a gente gostaria que avançasse, por óbvio, né? A questão, por exemplo, de combate ao racismo e sexismo, embora tenham tido muitos elementos, a questão de gênero dentro do texto, volta a frisar nesse medo, né, de que essa questão de gênero fique invisível, né? Mas ainda não há essa ligação invisível às mulheres negras nesse debate, mas ainda não há uma ligação realmente com as necessidades locais, assim. Eu vejo que ainda está muito distante. É impossível, por exemplo, conseguir conciliar ali, levantar a ideia que financiamento para o desenvolvimento é um eixo importante para a justiça reparatória para africanos e afrodescendentes. Não tem como, não tem isso. Sabe? É triste, né? Para mim é frustrante, na verdade, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, a gente vai tentando, 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 tentando. Vamos encher o saco de todos os agentes possíveis dentro do sistema ONU, a nível nacional também, para que isso, a questão, né, de financiamento para o desenvolvimento, justamente olhe, tenha esse olhar mais para as pessoas, né? Eu acho que é isso o principal foco também. Acho que falei bastante, muitas coisas, tem inúmeros outros pontos. Eu Espero anotei que eu tenha, bastante. espero que eu tenha levantado alguns pontos para vocês. Maravilha, maravilha. Você deu um acompanhado geral, para quem não está conhecendo, que é uma pergunta bem importante, talvez acho que surjam algumas dúvidas, né, de quem não acompanha ainda esse debate, essa conferência. Ela, assim, é um eixo central, eu acho, do debate financeiro por causa do sul global, né? Ela tem um grande interesse, sempre quando ela acontece, é isso, demora muito tempo para ela acontecer de novo, né? Sempre, e é muito importante, porque você traz exatamente um eixo central que é pouco falado. Exatamente, o debate da justiça reparatória, e eu já vou te fazer uma pergunta para ver se o pessoal se anima, tá? Para você falar um pouco desse conceito para a gente. O conceito da justiça reparatória, depois tem outras perguntas para fazer, mas eu vou abrir para umas três, quatro, passo para você, a gente vai fazendo assim. Tá bom. Alguém que quer Bem, se lançar aí? Deixa eu pegar mais umas. Deixa eu tá. ver se tem. Não, a questão da justiça reparatória, na verdade, para mim, ela não é nova, porque justiça reparatória nada mais é do que uma luta plena para que todos os direitos internacionalmente já consagrados, os direitos na esfera civil, político, econômico, social, cultural, ambiental, eles sejam plenamente usufruídos por toda a população, especialmente a população negra mundial. Mas óbvio que quando a gente fala de justiça reparatória, cada território, cada área vai ter uma concepção do que seja reparação. Uma visão brasileira, por exemplo, a implementação de políticas públicas que garantam esses direitos é a medida por excelência, digamos assim, né? A gente quer justamente ver isso concretizado e, enfim, executado na mão do Estado, né? E também
e que a gente possa promover, a gente possa usufruir, né, disso tudo. Mas, por exemplo, é uma questão de reparação diferente quando a gente analisa o cenário do Haiti, né? Passa muito mais por uma questão também, essa questão da dívida também passa, mas de pô, todo o desastre, tanto natural, mas econômico e político que aquele país sofreu. Mesma coisa se a gente pensa o que é justiça reparatória no Sudão do Sul, que passa muito mais por uma concepção de paz, a mesma coisa no Congo e tudo. Mas acho que uma coisa que une dentro dessa perspectiva, desse tema da justiça reparatória, é algo que, se a gente vê a atuação do movimento negro brasileiro aqui, principalmente o movimento de mulheres, já é algo que já vem tentando ser implementado, que nada mais é do que a gente possa usufruir dos direitos já internacionalmente garantidos, e óbvio, e pode-se pensar nessa questão de uma reparação pecuniária, mas veja que isso é periférico nessa discussão da justiça reparatória. Eu acho que ela vem muito mais nessa concretização de direitos e também de revisão dessa arquitetura financeira internacional que sempre ficou trabalhando a favor, né, de uma classe que nunca nos enxergou como humano, né? No fim é isso. Né? Sueli Carneiro, no livro dela, Dispositivo de Racialidade, ela traz, né, essa concepção que tem uma linha que separa, né, entre ser e não ser, né? E o corpo negro, principalmente da mulher negra, sempre vai estar visto nesse lado do não ser, né? E a justiça reparatória tenta justamente enfrentar tudo isso, né? Mas ainda está muito assim, dentro do sistema ONU, o melhor trata desse debate é o grupo de trabalho de especialistas em afrodescendentes. Eles fizeram uma sessão no ano passado, em dezembro, em Nova York. Na época ainda era a Barbara Reynolds, a presidente do grupo, fenomenal. E eles justamente fizeram alguns painéis temáticos, o que que é justiça reparatória para a América Latina, o que é justiça reparatória para os africanos, para CARICOM, uma coisa dificílima que foi discutido, que se vocês me perguntarem mais, eu não vou saber responder. Metodologia de cálculo da justiça reparatória. Como é que a gente consegue mensurar um quantum disso, quanto que é devido, né, por conta disso? Para mim, isso, nossa senhora, muito difícil. Minha cabeça fritou quando eu vi rapaz falando sobre isso lá. Mas, que mais? Eu acho que esses foram os principais pontos, e dentro da ONU, o principal órgão que vem tratando sobre isso é o grupo de trabalho, embora tenha tido algumas conversas dentro do Fórum Permanente da População Afrodescendente também, mas são discussões que não são tão profundas, mas eu volto para aquela minha angústia, né, de que por exemplo, dentro do Conselho de Direitos Humanos, as relatorias especiais, elas não se conversam, né? Se eu falar isso com a relatoria de racismo, com certeza ela vai saber, inclusive foi um dos mecanismos que recentemente fez visita aqui ao Brasil, vai apresentar o relatório de visita dela, inclusive agora na sessão de junho do Conselho de Direitos Humanos. Mas se eu for falar com a relatoria de direito ao desenvolvimento, que é justiça? O que você está falando? Sabe? Não se conversa, né? E muito do nosso trabalho em Deledés é de conseguir levantar essa consciência para que a justiça reparatória ela precisa, é uma questão altamente complexa, né? E que precisa ter uma mobilização tão complexa quanto, né? Dos sistemas internacionais que prestam, que foquem nisso. Perfeito, Gabriel. Sacou agora? Tem uma pessoa escrita aqui, o Bernardo tem pesquisa, pode falar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Lima Fati. Preciso me apresentar tudo, não? Claro, acho que é te conhecer. Quem te conhece, a gente conhece. Eu não me conheço, né? Nem a todos me conheço. Eu sou contadora, sou pós-graduada em Sociologia Política e Cultura e Gestão de Auditoria Governamental. Fui aprovada no MAP, mas ainda não ingressei. Tenho experiência em ONGs e muitos anos, né? E assim, você falou de justiça reparatória.
E tem agora o ODS 18, né, que é uma iniciativa do Brasil incluir na ONU, nos ODS, né, na Agenda 2030, é a questão étnico-racial. Está associado essa justiça reparatória ao ODS 18? Quer fa- Respondo ou faço um duas? Ok, aí Então, esse ano de 2025 é muito importante para a diplomacia brasileira, porque o Brasil vai exercer a dupla presidência, tanto da COP30 como da cúpula dos BRICS. Eu queria saber, com base na sua experiência esse ano, que você participou da reunião da União Africana, quais aprendizados você acha que podem ser trazidos da União Africana para essa presidência brasileira desses dois eventos em 2025? Ah, sim, me chamo Bernardo Queiroz, eu sou estudante de Relações Internacionais e estou trabalhando na plataforma socioambiental. Bom, Gabriel, boa tarde. Eu sou Clara Mimoso, também sou estagiária aqui da plataforma. Não cheguei a combinar minha pergunta com ela, mas também seria de ODS 18, então a gente estava bem alinhada. É, e a minha pergunta vai mais nesse sentido, porque na sua fala você falou muito da importância de colocar as mulheres negras como protagonistas na luta, principalmente na luta climática, e como o debate, o empoderamento econômico, né, das mulheres negras e o debate de financiamento para o desenvolvimento econômico não pode ser desatrelado do combate ao racismo. E aí a minha pergunta vai em relação ao ODS 18, porque, enfim, né, como todos os outros ODS, alguns são mais bem destrinchados do que outros, né? Mas não teve muita menção a essa questão econômica, de empoderamento econômico, de financiamento climático, ou até mesmo para a questão de adaptação ou mitigação, já que é o queridinho internacional também. E aí eu queria saber, assim, até da perspectiva do Instituto, como é que vocês encararam isso, né? A questão do ODS 18 e as suas perspectivas, assim. e eu vou completar com uma, porque tem a ver com isso. Você falou uma hora assim, meio conflito, que as estratégias econômicas financeiras não são muito desconectadas da realidade. Aí você até começou a dar um exemplo sobre isso. Mas aí, tendo como um princípio que essas estratégias econômicas financeiras, elas fazem parte desse sistema capitalista que a gente vive, provoca esse tipo de realidade, como é que a gente poderia pensar nessas estruturas, mas pensando também no debate da transição? Porque você trouxe um exemplo, né? Eles querem fazer o debate de transição justa, mas vários países do continente africano têm muita dificuldade, porque exatamente eles estão amarrados a uma situação de dívida, né? Também não dá. Se a ideia é de ser justo, você tem que ir com calma, né? Você pensar um debate de matriz produtiva. Como é que esse debate perpassa? Como é que fica? Só para conectar com. Nossa, essa pergunta mais difícil, a gente ficaria um dia inteiro aqui pensando na revolução que a gente gostaria de implementar. Mas, Pequeno. mas vamos lá. Primeiro, sobre o ODS 18, como que a gente tem observado e como isso tem reverberado também dentro dessa área internacional. Óbvio que é um avanço, não tem como negar, mas assim, é um compromisso voluntário assumido unicamente, exclusivamente pelo Brasil, né? Então, isso não está incorporado ainda dentro da agenda mesmo, né, de desenvolvimento sustentável. Dentro do espaço do High Level Political Forum, que é onde se discute, mais propriamente dito, né, essa questão de como que vai o andamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil tem feito um ótimo papel levantando isso lá, inclusive tendo, inclusive, decisões acordadas dos diversos membros ali que ressaltam essa questão do racismo, né? Mas isso a gente não pode deixar que se torne um escudo para a atuação brasileira, sabe? Não pode, o combate ao racismo não pode se fechar na ODS 18. A ODS 18 é mais uma das possíveis estratégias que a gente pode pensar, mas justamente como você disse, os aspectos mais sensíveis, digamos assim, né, econômicos, financeiros, dinheiro, né? Você fala, né? A gente precisa começar a falar.
justamente, né, para a gente conseguir avançar nessa agenda de financiamento para o desenvolvimento, pensar nos instrumentos, né, financeiros que estão sendo usados e como que a gente consegue indexar ali, mais ou menos, ou como é que a gente pode vincular esses recursos a essa realidade, né? E é justamente aí que entra a questão. Infelizmente, a gente tem que conversar com esses agentes que são neoliberais e estão dentro, né, desse sistema, né? Mas a gente é uma luta difícil, justamente porque a gente sabe muito bem o viés político de como eles nos enxergam, mas a gente vê alguns passos, algumas ações desses agentes que mostram uma certa atenção para essa questão da diversidade. Cito um exemplo. No final do ano passado, foi lançado a Aliança de Empoderamento Econômico, que foi uma iniciativa patrocinada pelo Brasil, junto com o BID, Fonaplata e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Isso foi uma agenda que foi encampada principalmente pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério de Planejamento e Orçamento. Dentro do nosso ordenamento jurídico, ela tem um papel relevantíssimo, que é justamente ela que traz, que faz, né, a relação com esse Brasil acionista, ou Brasil que faz parte, né, do conselho executivo, do conselho diretivo desses bancos, né? Com exceção do New Development Bank, do Banco dos BRICS, que isso fica a cargo do Ministério da Fazenda, né? O trato com esses bancos multilaterais estão dentro dessa secretaria. Então a gente aproveita essas certas iniciativas que falam, a gente está pensando um pouco, tá bom, então vamos abrir um pouquinho o escopo e falar de mulher negra também. Será que vocês topam? Vamos pensar linhas de crédito para empreendimentos liderados por pessoas negras, empreendimentos de pequeno e médio porte, né? Enfim, como que a gente cria condições financeiras melhores para as pessoas, como é que a gente reduz esse viés racista que tem, por exemplo, no acesso ao crédito, como é que a gente garante maior acessibilidade, por exemplo, de que municípios que tenham uma população elevada de população afrodescendente consigam acessar mais fácil esses recursos vindo desses bancos multilaterais. Isso é possível? Dá para a gente pensar numa métrica, né? Dá para colocar nas matrizes de risco desses bancos a concepção, né, de gênero e raça? É possível pensar? Tem como a gente enxergar um valor econômico nisso? Então a gente vai indo tentando ganhar, comer o mingau quente pela beirada, mas enfim, é quente, né? E a beirada ainda queima. Mas, e a pergunta da União Africana, os impactos aqui no BRICS e COP30, cara, eu acho que assim, ela é importantíssima, principalmente porque dentro da diplomacia brasileira, e a L10 vem lutando muito para evitar um mantra que eles nos davam como resposta, que é o seguinte: a gente não conseguiu avançar na temática afrodescendente porque os africanos não querem. Os africanos não são a favor da pauta afrodescendente e tal, tal, tal. De fato, já teve uma resistência e temos as nossas diferenças, óbvio. Mas, né, essa realidade de que o continente africano não está mais permitindo avançar em pautas relativas a afrodescendentes, isso em todas as esferas, seja dentro de direitos humanos, dentro de clima, né, essa aproximação com a África que eu vejo vendo do Estado brasileiro. Recentemente fez um encontro Brasil-África muito bom, principalmente nessa questão de segurança alimentar, né, uma das pautas muito fortes, né, do governo, principalmente dessa questão da aliança do global contra a fome e a pobreza. Isso foi um elo muito importante com o continente africano, e essa questão da justiça reparatória com certeza traz mais insumos para isso, né, para essa agenda que o Brasil vem patrocinando. Mas, no detalhe, eu digo que isso é primordial, principalmente para os negociadores da diplomacia brasileira entenderem que há sinergia, sim, com as pautas dos africanos e que a gente precisa conversar, a gente precisa avançar, sabe? Vamos agora para bom. Qual a estratégia junto com o grupo africano no Gender Action Plan, né, no Roadmap to Baku to Belém, rumo a 1.3?
sabe? Quais são as semelhanças, quais são as ideias, por exemplo, eu trouxe a ideia do que o Banco Africano trouxe, de conseguir mensurar, valorizar o impacto positivo das medidas de adaptação. É possível o Brasil patrocinar junto isso, conversar com o BNDES, conversar com os bancos regionais aqui, sabe? Acho que é importante essa aproximação justamente para que a gente consiga trazer esses elementos e conseguir criar mais sinergias, mas principalmente nas negociações dos textos acordados, né? Que como já foi falado aqui, a gente está passando por um momento muito importante, né? De discussões multilaterais mesmo, né? G20, COP30, BRICS, né? Bom, agora, enfim, Mercosul também tem sua relevância. Mas acho que quando a gente fala de União Africana, isso é importante justamente para criar, eu acho que essa sensibilidade, eu digo, nos negociadores. Porque a nível federal, a gente, em presidência do presidente Lula, diversas vezes já mostrou essa aproximação, trazendo a União Africana para o G20, por exemplo, que eu acho que isso é um marco importante, mas na base ainda tem uma certa distância, assim. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Acho que é isso. E tem um pouco de elite também, né? O Itamaraty é extremamente elitizado e, né? Então, eu acompanho bastante, por exemplo, os povos indígenas e é um horror. Imagino que também eles não estão acostumados com pessoas que não são brancas, né? Não. Então, os não brancos lá, de qualquer forma, é sempre muito complicado. Exato. E é sempre muito difícil. Assim, não entende. Mas você não acompanha a negociação, por que quer estar lá dentro? Sempre são questões muito complicadas. Então, é bem bom assim, ouvir que tem esse trabalho pedagógico também que o BNDES está fazendo com o Itamaraty. Não, e contando uma fofoca, acho que eu posso contar isso. A gente apresentou uma das diversas reuniões que a gente teve uma reunião com o secretário de Assuntos Multilaterais e Políticos, embaixador Carlos. A gente foi tão ousado que a gente falou, ó, o que vocês acham de um curso, a gente não gosta dessa palavra, mas de letramento racial dentro do Itamaraty? Como é que as diversas divisões, divisão de clima, divisão de direitos humanos, de política econômico-financeira, de integração regional, OEA, como é que elas podem se conversar e produzir incidências que valorizem a questão afrodescendente? É possível isso? Não, é possível, sim, vamos tentar, né? É uma batalha para conseguir avançar com isso. Nossa, a ministra Sônia foi chefe da delegação, primeiro o tratamento que ela teve, parte, sabe? Foi foi muito, não entende nada, não sabe nada, assim, desrespeito com a ministra de Estado que estava sendo a chefe da delegação, né? E a gente vê isso o tempo todo, assim. Eu lembro, esses uns 10 anos, na época. Tá logo no início mesmo do debate do clima, a gente fazia, via do Carro de Belém, que é uma organização que eu atuo, a gente às vezes marcava a reunião do grupo lá no Itamaraty, fazer questão de que fosse lá no prédio mesmo, para levar campesinato, aí o pessoal do MST, do MC, né, os movimentos de mulheres camponesas, eles levavam cesta, os produtos ali, eles não estavam acostumados com isso. Então a gente passava aquele tanto de gente com sacola, cesta, nos corredores ali do palácio, e o pessoal ficava olhando assim, tipo, é outro planeta mesmo. Eu lembro na negociação do acordo da Europa-Mercosul, o chefe da negociação foi em 2004, gente, eu estou revelando a idade, sempre é, tá? Em 2004, eu me lembro do chefe negociador, que era até o Regis, ele estava aposentado, o Regis Aslanian, ele até tinha um outro Aslanian lá. Ele falou assim, foi a primeira vez, e ele reconhecia isso publicamente, tá, em outros eventos, que ele ouviu que existia uma diferenciação no Brasil entre agronegócio e agricultura familiar. Como é que pode? Você negocia um tratado internacional que tem agricultura, você não sabe que o seu país tem uma divisão de tratamento, né, de tratar. Então é isso, né? Vocês falam de cara diariamente, continua batendo e mandando. Vamos mandar. Tem um curso para diplomatas que eles incluem vários temas. Tem uma aula de sociedade civil, podia trazer o curso inteiro, né?
para academia, né? Porque aí já vai antes, né? Faz antes de. Não, mas isso é importante mesmo. Não, é, porque realmente uma Não, vergonha. você falou da questão indígena, que é difícil, né? Aí eu me lembrei, eu já fiz um trabalho numa aldeia indígena, passei uma semana quando eu trabalhei no Rio de Janeiro. É, assim, acho que a educação ajuda muito a resolver essa questão indígena, né? Porque tem várias aldeias, e essas aldeias, algumas têm, assim, escolas muito organizadas, escolas grandes, muito bonitas, e a educação bem avançada, né? E assim, a gente via que nas aldeias que tinham as melhores escolas, assim, não tinha diferença aqui de fora, né? Eram pessoas como se fossem nós brancos, né? Que umas aldeias mais pobres têm uma desigualdade, né? Dentro das aldeias. Você diz em relação ao quê? Assim, Exatamente. umas são mais pobres que as outras. Ah, tá. Você está falando em relação à estrutura da Da escola. escola, até a agricultura, a alimentação, a coisa toda, né? E assim, onde tinha as escolas mais organizadas, onde era mais desenvolvida, eles tinham uma qualidade de vida melhor, não tinha muita diferença do branco para eles, né? Assim, acho que assim, é uma questão que acho que a educação ajuda muito nisso, desenvolver. Me lembrei Eles disso, você querem falando. aprender também, né? Porque tem também que ter uma disponibilidade também, né, da gente estar lá, né? Ainda bem que já melhorou muito, gente. Era muito pior. Acho que depois que o Celso Amorim veio, né, para o governo, ampliou muito mais as políticas também, né? Ali não tinha cota exatamente, né? Outro tipo de políticas afirmativas, né? Que apoiavam com uma bolsa de estudos, eu acho que para diplomata, enfim. Mas mesmo assim, outro mundo. Em relação a homem e mulher, agora está começando a melhorar um pouco, ainda é extremo. Você tem mesas inteiras que é só homem, gente. As últimas vezes você estava lá na semana passada, teve o vídeo do bom, Brasília? Não, tinha Eu tava alguns lá, colegas lá, tá? era uma mulher, Só a uma Lívia, mesa, né? só ela. Depois que a Lilian saiu, que é a chefe de divisão, era só homem e uma mulher dessa ali. Assim, continua sendo, são várias, né, questões, né, que a gente vê também esse lugar onde fica, isso fica muito difícil. Como é que você vai trabalhar com uma realidade que você não conhece, né? E levar isso ainda Levar para uma isso para uma instituição instituição. que nunca teve uma chanceler mulher. E Exato. dirá uma mulher negra. Exatamente. Caminho longo. Puxa, é uma luta para a vida. Perguntas, comentários. Angústias. Gostaria de entender melhor quando você falou que os países africanos, os líderes dos países africanos eram pelo menos relutantes em algum momento a alcançar determinadas pautas relacionadas à afrodescendência. Eu queria entender por quê, de onde que veio essa relutância. Olha, tem uma questão, não sei se você já ouviu acerca do debate da sexta região. Uhum. O africano tenta ver a América Latina, aqui, sua diáspora, na verdade, como uma sexta região do grupo africano. E isso é um pouco assim, na nossa perspectiva, isso é um pouco complicado, primeiro porque a gente, não, a gente tem as nossas realidades, né? E os africanos não tinham muito essa compreensão das nossas realidades locais, ainda mais, por exemplo, discriminação racial é um fator econômico. Que é isso? Não. O que você está falando? Sabe? Para explicar que a gente aqui no Brasil viveu o mito da democracia racial e que teve muito desses efeitos, né? De achar que nossa sociedade respeita a população negra, quando obviamente que não. Esse embate, eu acho, de luta racial, eles não conseguem, não tinham absorvido tanto, por isso que eram um pouco refratários, assim, Uhum. sabe? Não que, óbvio, querem ver a gente mortos, assim, era por aí. Mas ele falta entender. Sabe? O que é afrodescendente? Sabe? Se eu sair daqui de África e ir lá para o Brasil, eu vou ser afrodescendente? Uhum. Mas aí também essa questão de definição o que é afrodescendente e de ligar essa questão também com o legado do colonialismo, do comércio transatlântico mediterrâneo de pessoas escravizadas, isso é importante, que inclusive o grupo de trabalho de especialistas, uma resolução antiga até, definiu ali o que era afrodescendente e faz
essa relação, né, para explicar, né, o que que é essa diáspora, né? Uhum. Mas africanos às vezes acham que a pauta é a mesma ou a gente não tem as nossas especificidades, mas óbvio que isso é um vencimento, né? E eles são aliados que a gente precisa contar, né? Uhum. Muito, muito, principalmente na área internacional, porque eles têm uma força política forte, óbvio, né? Com todas com suas vírgulas e poréns, mas eu acredito que um pouco dessa resistência afrodescendente vem justamente de eles simplesmente, o que que é isso? Uhum. Sabe? Racismo pra gente Sim. questão de racismo não sabe? Não Uhum. é discriminação de etnia, discriminação de classe. Uhum. Isso, ok, mas que isso? Segurança numa padaria fica atrás de você só porque você é preto? Não sei o que é isso. Sim. Aí a gente tenta explicar. Sim. Pode falar? Claro. Agora, fazendo uma análise do que você disse de uma mesa, né, que a gente só vê homens muitas das vezes, me veio na cabeça também, ele falou sobre gênero e raça, me veio agora um ocorrido recente da Marina, né, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, onde ela foi desrespeitada, né, em uma sala onde só havia homens brancos. Então, essa questão que ele falou do Gale 10, né, eu não conhecia, né, essa posição. Eu achei muito importante nessa pauta, principalmente na política, porque foi visto, né, o desrespeito com ela, com o trabalho dela, e após também ela não foi, como eu posso dizer, ela não foi. As pessoas não. O presidente mesmo, o presidente Lula, ele não tomou partido muito dessa questão dela, e eu também, por ela ser uma mulher, não venha no caso, talvez, nesse momento, para eles, o que ela trouxe, né, do trabalho dela, do ambiente. Tendo noção que vai ter a COP30 agora no final do ano, e ela trouxe uma pauta relevante para esse cenário. Isso. Não, essa questão da Marina, essa violência política contra mulheres negras, né? Na verdade, a gente vê também a quantidade de ameaças que a ministra Miele sofre, né? Mas, cara, eu tô tentando lembrar de alguns dados que Gueledé submeteu um relatório sombra para o Comitê de Direitos Civis e Políticos. Também submeteu para o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tô tentando lembrar qual foi esse dado, mas era uma coisa de tipo das mulheres entrevistadas que estavam alçando, né, esse lugar na política institucional, 90% tinham sofrido, sabe? Era uma coisa, assim, óbvio, essa discriminação de gênero, ainda mais quando combinar a discriminação de raça, é uma realidade vivíssima, forte, né? Inclusive dentro da esquerda, né? Sim, principalmente na esquerda. E a gente precisa lutas diárias, engolir sapo, não engolir sapo, né? Mas aguentar algumas derrotas, né, que a gente vai ter, mas sempre se lembrar que a gente está numa luta por direitos aqui. E essa luta não começou agora, meus antepassados, minhas antepassadas já estavam lutando, e eu vou continuar lutando. Espero que meus sucessores também façam isso. Porque é isso, né? Essa luta pela justiça separatória, obviamente, né? Tá nessa questão de colocar a mulher negra no seu devido lugar de protagonista, de desenvolvimento e de saber, né? E de reconhecer o saber, né? E, infelizmente, quando a gente vê um Marcos Rogério da vida, esquece. E eles se ferraram, né? Porque depois disso acabou abrindo espaço para debater o PL, né? Que antes disso não conseguia de jeito nenhum. Então ela foi extremamente habilidosa para transformar esse terror, né? Exato. Em uma limonada mesmo. Nossa, Porque depois disso abriu, exatamente. vai até o Lula, teve que recebê-la, com a Janja, né? O ministro presidente das duas casas, especialmente a República, teve que escutar, o outro lá, o Mota também. Então isso acabou gerando um espaço. Sim. É. Não, Agora, mas é uma vergonha, você viu? Como chama a ministra do tribunal? Olha a Steph, não, do outro. É uma mulher negra, esqueci o nome dela agora. Ah, do TSE, sim. TSE. Sempre esqueço o nome dela, que eu não Foi posso meter esse. semana, assim. Né? E a gente, e aí a gente tem outros É. casos. Na PL, a deputada Célia Chacriabá também jogaram bomba nela. Então, assim,
Quando é pessoa não branca, você tem, tipo, desde o segurança que está na porta do Congresso ou do STF, até o policial que está fazendo, que tinha jogado uma marcha pacífica, que começou a jogar bomba para os indígenas, inclusive na deputada, né? Então, assim, isso não tem isso. Hoje eu estava numa oficina de manhã de mulheres lá da FASE, seminário, e aí tinha uma colega nossa da FASE, Pernambuco, a Amélia. Ela já é uma senhora, a Amélia deve estar com 65, é uma mulher negra, periférica, mora em Recife, dos movimentos de mulheres de lá. E aí ela estava falando que estava falando o seminário sobre violência, né? Diversos tipos de violência. E sempre, milhões de tipos de violência, mas quando em relação à mulher negra, sempre tem uma violência maior. E ela fala que ela não se lembra de uma vez que ela vem pegar um avião e que ela não é parada por algum policial. Seja na hora de passar a bagagem, sempre ela para. E ela tem 65 anos. E ela já viaja muito, porque essa turma aí, né, da época aí da redemocratização, está em diversos processos, né? Então, é muito gritante. E é gritante de uma forma cotidiana, assim, não é exceção só, né? Nesses espaços formais, eles acabam repetindo esse processo e não é... E não, por exemplo, isso deveria virar casos exemplares. Acontecer alguma coisa dessa, tem que ter uma consequência, né? Para que isso realmente possa não se repetir. Exato. Uma coisa que me veio à cabeça, que eu acabei esquecendo de falar, que foi muito importante dentro do processo da FFD, principalmente agora, e muito encampado pelo governo espanhol, é de ressaltar o papel da economia do cuidado no financiamento para o desenvolvimento. E isso é uma discussão obviamente, que a discussão de gênero dentro da economia do cuidado, ela é essencial, né? Não tem condição sine qua non para você discutir economia do cuidado e discutir gênero, né? E quanto que isso realmente teria um impacto, assim, muito positivo a nível de bilhões dentro do produto interno bruto e tal. Se a gente conseguisse pelo menos validar e observar o valor econômico desse trabalho desempenhado por essas mulheres, na nossa realidade brasileira, a maioria delas negras, né? E que não é valorizado justamente por essa cultura patriarcal também, né? Mas essa coisa da economia do cuidado, assim, essencial, sabe? E é uma temática que, inclusive, teve bastante acento no texto, inclusive menções explícitas, sabe, no próprio Global Financing Framework, mas também em questão de mobilização de recursos, como que pensa nessa questão, recursos domésticos. Essa questão da economia do cuidado ganhou digamos que foi um avanço, isso pode, bom, com certeza pode falar que foi um avanço. E aí, gente, vamos fechar a última rodada? Porque isso já passou 5h30. Eu tenho uma pergunta. Que é isso, né? Você demonstrou como esse é um assunto que perpassa tantas áreas diferentes, como não tem junção, e como o trabalho também do Guilherme está sendo de juntar diferentes caminhos e fazer algo conjunto. E a gente, na plataforma socioambiental, com essa discussão que a gente está tendo sobre financiamento da justiça climática, não só o financiamento climático, a gente também está tendo muito conversas sobre a questão da tributação internacional, tributação justa, e foi anunciado, né, não sei há quanto tempo atrás, há um ano, não sei, mas uma nova convenção quadro das Nações Unidas para a cooperação fiscal, e daí também está havendo muita discussão sobre tributação e justiça internacional nesse sentido. Mas ainda é uma convenção que está sendo construída, né? Ainda Exato. Daí eu queria perguntar se vocês estão acompanhando Sim. a construção dessa convenção, que também foi uma convenção muito liderada pelo grupo africano, né, do CIDEA, Gente. e se pode ser também um espaço para se pensar em justiça reparatória. Poxa, você leu o que eu falei para Celi Carneiro. Simplesmente isso é espaço que a gente precisa lutar também, sabe? A gente precisa estar nessa discussão. Se um sistema fiscal tá bom, progressivo, que respeite a capacidade contributiva do contribuinte, tal, que seja regressivo, que foque mais no imposto sobre a renda em detrimento do consumo e que precisa vir a taxação de super ricos e tudo, óbvio, perfeito, tem que ter isso. Mas, de novo, como é que a gente traz esse debate para uma realidade das mulheres negras,
E isso, inclusive, o texto do FFD ele tenta trazer isso, mas acho que ainda de uma maneira incipiente, de falar que os planejamentos fiscais, né, eles precisam ser gender sensitive, enfim, né? E isso acho que acho não, com certeza vai se refletir no início das negociações. Essa convenção o início das negociações até agora em agosto, Nova York, justamente nesse grupo intergovernamental aí que foi uma agenda puxada pelos africanos, porque justamente essa questão da justiça reparatória e da capacidade fiscal dos estados é uma questão de justiça, né? E nada melhor do que o grupo africano para levantar isso. Mas Gale 10, ele faz parte, lembrei também agora, Gale 10 faz parte de uma organização, um conjunto de organizações a nível internacional, chama CAN, Climate Action Network. E criaram justamente um grupo de trabalho agora para ver quais são os pontos de semelhança, de congruência, justamente no debate da justiça tributária, da justiça fiscal com a justiça climática, né? Como é que a gente pensa nisso? Por isso que, enfim, aí vem de novo esse palavrão que eu odeio, da taxonomia sustentável e tal, tal, tal. Isso vai ganhar, isso ganha mais uma importância dentro desse cenário, mas pensar, né? E para além, dentro da questão, né, da justiça tributária, já se fala um pouco dessa questão do pink tax e tudo mais, mas eu ainda acho que precisa ser muito mais aprofundada, sabe? Mas aí é uma questão bem difícil a nível internacional e de implementação aqui também, né? Por exemplo, eu estava conversando com a Luciana Servo, presidente do IPEA, e falei, Lu, o que que você acha, mano, dessa ideia de uma CID da justiça racial, uma contribuição sobre a intervenção do domínio econômico, né, uma figura que é muito boa do nosso sistema tributário, principalmente, já foi muito usada principalmente, né, nessa questão da energia, né, questão de combustíveis, mas se a gente pensasse em remodelar isso, Gabriel, acho que isso, contribuição aqui para ser passado quando a gente for internalizar, jamais vai ser. Foi justamente uma das coisas passaram, né, da reforma tributária que, enfim, qualquer coisa que aumente mais, né, o pagamento de tributos, isso, enfim, não é bem visto. Mas tem coisas importantes que acho que a gente pode pensar, por exemplo, nessa questão, quando a gente mistura gênero e raça e tributação, essa figura do cashback que foi criado com a reforma tributária, ela pode ser importante também, né, um pouco desse retorno do quanto um gasto para justamente essa população marginalizada que ainda está à beira desse desenvolvimento socioeconômico, digamos assim. Mas sim, tem tudo a ver, e é um processo e que vai durar anos, né, essas negociações aí. Previsto pelo menos 2 anos e meio, se eu não me engano. Tinha que passar até mais, né? Esperar o Trump ir embora. Porque aí, Exatamente. ou então, porque, na verdade, quem está dando mais bola para isso, os países subglobais, né? Eles podiam também já correr para passar, aprovar logo, se depois quem quiser entrar, Exato. já Não, foi. mas esse processo ele é muito importante, até porque eu acho que ele é um dos únicos, se não é o único processo em discussão dentro do sistema das Nações Unidas que tem um poder vinculante, sabe? Uhum. O restante das outras. Isso vai muito bem com o G20, né? Quando sair a inflação no 15%. Perfeito. Exato. Eu falei que esse ano vai fazer da Copa, ano que vem é bem para isso. Vamos trazer esse debate do lançamento da justiça climática. Porque se a gente fala dos valores da taxação progressiva, mas vai gastar com o quê? Exatamente. Precisa debater o quê? Exato. Gastar dinheiro com o quê? Exatamente. Então, Agora tem um tema aqui para a gente. Tem mais algum? Mais algum pergunta? Aí. Exatamente. Meu nome é Davi, eu acabei de começar Relações Internacionais na UF, Universidade Federal Fluminense, Parabéns. e até te peço desculpas se for uma pergunta meio Você leiga, não precisa pedir desculpa por nada. mas eu queria entender como essas instituições, como esses temas que estão sendo tão debatidos, igual justiça racial, igualdade de gênero,
como que é necessariamente que medidas serão feitas para reverter isso? Porque eu, pessoalmente, eu venho de Juiz de Fora, Minas Gerais, venho de uma comunidade bem simples, que as pessoas não têm tanto acesso à informação. A maioria não sabe o que é BRICS, não sabe o que é COP, não entende muito disso. E os poucos que entendem têm aquela sensação de que isso está longe da gente, de que isso não vai chegar na gente. E, assim, muitos de nós somos reféns desses problemas sociais, mas muitos também já se acostumaram com isso e não veem que isso vai mudar em algum momento, ou como seria melhor se mudasse. Eu queria entender um pouco melhor. Ver primeiro que não tem absolutamente nada de leigo nisso que você está levantando, inclusive é uma coisa muito relevante quando a gente pensa, por exemplo, o fracasso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma das razões é justamente esse afastamento da realidade local e do, sabe, como é que naquela comunidade ali que estão lutando por moradia, eles entendem que já tem um objetivo de desenvolvimento sustentável que corrobora aquela luta, sabe? Realmente está muito distante. E essa crítica, ela é muito pertinente e é um papel que eu acho que não só de nós, como sociedade civil também, né, de mostrar que é mais um espaço, né? Veja que os ganhos eventuais que a gente tem no âmbito internacional, eles são ótimos, mas a gente precisa trazer esses elementos para a disputa da narrativa aqui internamente, né? Para justamente conseguir internalizar isso através de implementação de políticas públicas que reflitam esses compromissos que já foram assumidos a nível internacional, de justiça racial, de questão de gênero e tudo mais. Cara, assim, eu poderia citar algumas medidas de justiça econômica. Por exemplo, uma questão que é tratada dentro do FFD é o ODA, né? O Official Development Assistance, a ajuda oficial de desenvolvimento, que é meio que uma obrigação, digamos assim, dos países desenvolvidos de conseguir indexar, de conseguir vincular uma certa porcentagem do seu PIB, né? Que chega a ser muito pouco, eles estão lutando no texto por uma questão de 0,7%, né? Que é justamente a ajuda desses países mais desenvolvidos para países menos desenvolvidos, né? Nessa desigualdade. Isso é uma das medidas, mas é que realmente precisa de uma nova assim, de um novo rethinking disso, né? De um novo pensar a respeito disso. Outra medida que, por exemplo, dentro do FFD, que eu acho que é uma medida importante de justiça econômica, as cotas dentro do Fundo Monetário Internacional, como é que é o poder de voto, né, para a gente não deixar somente a questão dos Estados Unidos conseguirem barrarem absolutamente qualquer coisa, né, que for discutida lá, o acesso a também essas verbas, os direitos especiais de saque, que são outras questões, né, special draw rights, que é uma outra questão que também é levantada dentro do âmbito da FFB e que, enfim, precisa passar por uma revisão. Cara, o próprio papel dos bancos multilaterais, né, nisso tudo, acho que e de aumento também é uma medida de justiça econômica. Dentro da justiça de gênero, vejo muito dentro do FFB, muito se passou também por essa questão de representação dentro desses espaços, né, desses espaços políticos de garantir uma maior representatividade também, mas como disse nessa questão de justiça tributária, mas dentro do justiça econômica como um todo, de trazer essa sensibilidade à questão de gênero. O FFD acho que peca um pouco justamente nessa ânsia nossa de ver, tá bom, qual a medida concreta, né, que você vai implementar a respeito disso, quanto que vai ser isso, né, desses 4 trilhões aí que vocês estão falando que tem gap, a gente vai conseguir arrecadar quanto para direcionar aí para enfrentamento à desigualdade de gênero, né? Isso obviamente não tem, né? Jamais vai ter um compromisso, uma obrigação tão vinculada, ainda mais nessas espaços internacionais, onde, por exemplo, a gente vê na questão climática, a gente ainda luta para se fazer valer o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Qualquer coisa que vai trazer à tona essa necessidade de reparação dos países, né, mais desenvolvidos, vai ser um tremendo vespeiro,
para não dizer mais coisas. Mas existem, assim, algumas medidas, principalmente também de participação na vida política, né, de mulheres. A gente vê isso, não tanto, obviamente, não tanto na FFB, isso agora eu estou lembrando mais, por exemplo, recomendações de órgãos de tratado, né, do sistema ONU. Vocês sabem, né, para cada principal órgão para cada principal tratado, né, convenção, existe um órgão dentro da ONU que avalia, né, o cumprimento daquele pacto, daquela convenção dentro dos seus países. O Brasil passou por uma revisão desde o final de 2022, começou no SERJ, que é o Comitê de Eliminação da Discriminação Racial, depois teve sabatina no Comitê de Direitos Humanos, que analisa o Pacto de Direitos Civis e Políticos, depois teve na Comissão contra a Tortura, na verdade foi antes da Comissão contra a Tortura, também teve de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, isso foi 2023, 2024 teve CEDAW, que é o de mulheres, o mais recente foi o Comitê da Criança, né, que foi agora final de maio, estava lá, a ministra Macaé, que foi a chefe da delegação e tudo, e você vê, principalmente dessas medidas, digamos assim, para garantir uma justiça de gênero, a temática de gênero, ela vai perpassar todas as recomendações desses órgãos de tratado que eu mencionei para você. Sabe? Ele tem recomendações, às vezes não tão práticas, mas tem algumas assim, muito boas, principalmente as do Sérgio, eu acho que são muito relevantes, né? Mas é isso, e a gente conseguir avançar também, óbvio que a gente está aqui, vocês são estudantes de relações internacionais, a esfera internacional também ela é muito relevante, óbvio, né? Senão não tem por que eu estar trabalhando também. Mas eu ressalto que isso é mais importante ainda de usar esses elementos para disputa narrativa aqui interna, principalmente para combater a extrema-direita, o pensamento menos progressista, sabe? Que eu acho que tem esses ganhos que a gente pode usar, e a esquerda também pode pensar mais, isso até é uma valorização do próprio sistema ONU, sabe? O Brasil fala, não, eu estou implementando isso daqui porque o Comitê de Direitos das Crianças falou que eu preciso fazer isso. Desculpa, nem sou eu, né? Sabe? É externo. Mas, enfim. Consegui te responder? Sim, sim. Nenhuma pergunta é leiga, cara. Se você está perguntando é que você sabe e é inteligente. Dá tempo só. Tudo bem, Gabriel? Meu nome é Rafael, também sou estagiário aqui da plataforma. E eu fiquei curioso quanto a essa questão das diferentes concepções da que seria justiça reparatória nas diferentes regiões. Como você mesmo disse, no Haiti, esse seria um conceito diferente do que seria no Sudão. E aí me corrija se eu estiver errado. Você falou que foi um grupo de trabalho da ONU que fez esse mapeamento desse conceito nas diferentes regiões. Ele levantou essa discussão, o grupo de trabalho de especialistas em afrodescendentes da ONU. Uhum. Um grupo de trabalho, quando teve aprovação da Convenção, da Declaração e do Programa de Ação de Durban, é um maior, a nível internacional, é o maior diploma legal, óbvio que não é vinculante, mas é um diploma legal muito importante para os direitos da população afrodescendente. Depois da aprovação, foi criados dentro do sistema das Nações Unidas alguns órgãos que serviriam para justamente impulsionar a execução e implementação dessa agenda. O grupo de trabalho de especialistas afrodescendentes é um deles. Então, é um grupo que, dentro dessa arquitetura antirracista do sistema ONU, ele é uma das principais vozes. E ele sempre faz sessões temáticas. Todo ano tem uma sessão temática. Se você entrar no site dele, você vai ver as outras sessões. Já teve sessão, por exemplo, de empoderamento econômico. Eles já conversam a respeito disso. Teve, cara, eu lembrei disso. Falaram de justiça reparatória, mas já falaram de uma gama de temas assim. E nessa última sessão o grupo de trabalho dividiu as discussões em diversos blocos temáticos, e um desses blocos era justamente representante dessas regiões, né? Então, eu vi pessoa da União Africana falando e tudo, o que é para eles, né, ali para o continente africano, qualquer concepção de justiça reparatória, a mesma coisa para a CARICOM, o que é para o Brasil, sabe? Essas diferentes concepções, né? Quais são as principais, eu diria,
principais preocupações, eu diria assim, a nível local que guardam relação com essa justiça separatória, que isso é muito sui generis, né? Isso vai, assim, não dá para colocar todo mundo num guarda-chuva só, sabe? Acho que a realidade geopolítica que a gente vive hoje faz com que, não só hoje, né, sempre, mas faz com que justiça separatória não seja algo igual para todos, mas óbvio que tem muitas coisas semelhantes. Por exemplo, essa questão da reforma da arquitetura financeira internacional é um tema que vai pegar todas as concepções de justiça separatória, vão perpassar por isso, Entendi. sabe? Mas depende da realidade. Então não tem assim um documento oficial assim formal que Tem o observações e conclusões dele, conclusões, recomendações finais. Tem no próprio site do grupo de trabalho de especialistas. Obrigado. Em inglês é Working Group of Experts on People of African Descent. Então, WGEPAD. Você joga isso no Google, UN, Enter, acho que você vai. Fácil. Aí navega por ali, você Aqui, obrigado. você consegue ver as últimas sessões, os relatórios que eles fazem. Eles também fazem visitas a alguns países. Inclusive, tentaram fazer visita para o Brasil, mas o Brasil não quer mais saber de visita de mandato racial, mas já teve muito. Aqui, recentemente teve a visita do mecanismo Emmler, eu não sei se você sabe, é um mecanismo que foi criado logo após a morte do George Floyd, em 2021, né, que é justamente para analisar o racismo na aplicação da lei, né? E, enfim, foi que fez uma visita aqui em 22. A última visita que teve foi da Relatoria de Formas Contemporâneas de Racismo, né? A mais recente que teve. Aí o Brasil quis, tá bom já, aí veio, acho que de mecanismo internacional que vai vir, já veio, acho que foi de Memória e Verdade, Memória e Justiça, eu acho que fez, essa relatoria especial fez visita aqui recente ao Brasil. Mas talvez tenha uma outra ainda esse ano. O Brasil tem capacidade de receber só umas duas, três, teria mais, mas Itamaraty fala que não dá para receber mais que isso. E ano que vem, ano político, esquece. Ninguém vai vir visitar o Brasil, então, mas é importante isso. Vamos finalizar. E aí, eu faço uma última. Vou pegar, eu lhe acho que porque você falou muito sobre a questão da mensuração desses mecanismos que têm implicância com isso no grau. Isso vem da fotografia, vem da forma de justiça climática. E, geralmente, quando a gente coloca na área do clima, para instrumentos financeiros, é mercado de carbono da vida, que é o que está acontecendo em vários territórios, né? O grande drama que a gente já falava disso há 10 anos e agora está explodindo. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe, que eu não estou achando aonde, mas você tinha falado dos Instrumento instrumentos financeiro financeiros, não financeiro, instrumento de não mercado. do Da Banco forma Africano de isso, Desenvolvimento. isso, de você pensar formas de valorar, mas sem ser, não, valorizar sem ser valorar via financiamento. Sim, Na Convenção do Clima, a gente até tem o artigo 6.8, exatamente. né? E lá na fase a gente fez muitos debates, por exemplo, antes de aprovar o PL, sobre alternativas de pagamento aos serviços ambientais. Que a gente dizia que não é só a questão não é o recurso em si, né? Mas como é que você viabiliza através de uma demarcação, né? Uma política pública, questões que a gente possa pensar, novos tipos de indicadores, mas que não necessariamente garantindo só o recurso financeiro, que na verdade, e assim, porque esse é o meu medo, né? Como é que você garante que essa forma financeira de contabilizar como uma mulher negra está acessando o direito realmente vai ser uma garantidora desses direitos, né? Ela tem que ter direito à casa, à moradia, a trabalho digno, ao ser, à cultura, né? Isso tudo dentro dos processos que você falou. Esse, para mim, é uma das grandes questões, assim, né? E sempre é o pacote que os economistas trazem. Ah, tá, é isso através... não é externalidade, é capital natural. É externalidade, é capital social. E aí, como que a gente... Tem um debate que eu sou super afim de fazer, mas nunca tive tempo de me dedicar, que é sobre integridade ambiental. Quando esse termo aparece,
Já até cheguei a fazer uma pesquisa, até com estagiária que a gente tinha, sobre da onde que vem o termo, né, integridade ambiental. A gente achou muita coisa relacionada à questão da água, por exemplo. Mas ele entra no artigo 6, só entra no artigo 6, 6.2, 6.4 do Acordo de Paris, mas só integridade ambiental não é não ter dupla contagem. Isso é um reducionismo do que seria, do ponto de vista ambiental, um debate, e que, na verdade, como a gente cria indicadores que vão medir outros tipos de questões, né? Porque aí vão ter a ver com a tal da realidade. Então, assim, eu fico muito difícil assim, pensar. E a gente está nesse mesmo debate agora para a justiça climática. Você pensa o financiamento da justiça climática, mas que não tem os indicadores da mitigação ou da adaptação. Porque, novamente, por que o gol de adaptação é difícil? Porque não é numérico. Não é só numérico. Tem a ver com qualidade. Exatamente. Exatamente. Não, e essa questão dos indicadores, inclusive eu agradeço aos orixás que eu não estou tão envolvido assim quanto minhas outras colegas com, enfim, da área de clima, Mário Belmont, enfim. Mas quando eu fui participar do grupo, da reunião do Grupo Africano de Negociadores sobre Clima esse ano, né? E dentro das estratégias que eles mostraram, né, que eles vão tentar fazer em bom, é justamente enxugar e ver daqueles 500 indicadores que se tem de adaptação, quais são realmente que a gente vai focar. E olha que agora tem 500, ó, minhas colegas lá de Nile falaram, Gabriel, antes era 5.000, sabe? A gente nem consegue, nem conseguia, sabe, analisar e tudo. Mas óbvio que precisa justamente, esses indicadores são evidentes, né, que tem sua importância justamente isso para que essa mensuração não seja só nessa linguagem econômica que a gente já vê, né? Mas esse instrumento que eu tinha mencionado, se você for depois na página do NFCCC, nas submissões para o roadmap de Bakut, Belém, rumo a 1.3, o African Development, o Banco Africano de Desenvolvimento, ele fez uma submissão, ele fala um pouco disso, mas essa é uma estratégia uma estratégia não, um produto, né, financeiro que eles inovaram e colocaram isso, né, já faz uns 3, 4 anos, mas, inclusive, eu estava tendo uma conversa hoje com o pessoal do ITS, com a Maria Neto, enfim, tudo, que eu levantei, né, isso, essa bola, né, desse mecanismo, mas ela falou, ó, Gabriel, eu conheço um amigaço meu que propôs isso e tal, mas infelizmente não conseguiu muito ir para frente essa ideia por conta mesmo de não conseguir angariar muito, de diminuir o risco para o mercado privado, né, para ele enxergar aquilo como algo a se investir ainda, né? Óbvio que isso ainda passa, mas eu acho que é uma ideia, assim, essencial para a gente conseguir, assim, pensar como que a gente consegue ampliar isso, sabe? Porque é justamente o que a gente quer ver, sabe? É uma valorização da pessoa, do humano, né? Quando eu mencionei para vocês aquela coisa empoderamento econômico das mulheres, o papel dos bancos e tudo. Uma das propostas, inclusive, se vocês quiserem ver, isso está dentro do portal de Guelé 10, vocês conseguem ter acesso à íntegra desse documento e o resumo sintético, resumo dele também, resumo executivo. Uma das propostas que foi sintetizado, que é justamente para os bancos, que eles adotem, né, métricas de gênero e raça para ver qual que é o impacto positivo, principalmente dos projetos de financiamento que eles patrocinam, né? Determinado de financiamento de projetos de infraestrutura que eles patrocinam, né? Aquela determinada obra, aquela determinada ação ali, qual que é o impacto real das pessoas, sabe? E, enfim, precisa. E no direito você vai ver isso, sabe, esse relatório vai ser uma das obrigações que eu fico puto com as minhas amigas, principalmente de infraestrutura,
trabalho muito, principalmente com essa questão de modelagem econômica, de parceria público-privada e tudo, esse impacto social de obras e tal, é uma das obrigações que é um relatório que eles cumprem lá, que tem na lei tudo, meu estagiário que faz. Eu não faço isso daí, não. Sabe? Então, complicado, tem que levar a sério esses mecanismos já. E ampliar. Agradeço. Que isso? Obrigada. Prazer é meu. Rendeu. Rendeu. Espero que eu tenha levantado aí, trazido uns pontos para vocês. Certeza.